Se eu te pedisse para representar um rei, viver em nome dele, falar em nome dele, ser recebido como se você fosse a própria pessoa dele, como você viveria hoje? Se a sua identidade pública carregasse o selo de um soberano, quais seriam as pequenas decisões que mudariam na sua rotina? É essa pergunta que nos coloca no centro de 2 Coríntios 5:20. A mensagem de Deus para o mundo tem sido comunicada por pessoas comuns, e Paulo nos apresenta, com delicadeza e firmeza, como aqueles que carregam essa carta, esses sinais e essa voz. Quando Paulo fala que somos embaixadores, ele não usa uma imagem vaga. Pensa num representante oficial no território de outro rei. Alguém com autoridade para falar, para negociar, para defender os interesses do seu soberano. Agora imagine esse embaixador morando temporariamente num hotel simples, sabendo que, em breve, tomará posse de uma residência permanente oferecida pelo próprio rei. Entre a tenda e a casa feita por mãos, há escolhas que só o embaixador genuíno faz. Não se curva às práticas locais que desonram seu rei, não vende a legitimidade que recebeu, carrega a decisão de anunciar reconciliação, mesmo quando é impopular. Abrimos a passagem com uma visão que Paulo deixa clara de modo progressivo. Primeiro, ele lembra que nosso corpo é como uma tenda, temporário, sujeito ao desgaste, habitado enquanto aguardamos algo maior. Em contraste, há uma morada eterna, uma casa não construída por mãos humanas, preparada por Deus. Essa esperança não é escapismo. Ela é a lente que corrige a nossa visão e orienta nossas escolhas agora. Viver cientes dessa troca, da tenda para a casa, muda a forma como suportamos o desconforto, como lidamos com injustiças, como valorizamos relacionamentos que terão eco na eternidade. A imagem da tenda também traz humildade. Tendas se desmontam. São frágeis diante de ventos fortes. Quando encaramos nossa vida como tenda, deixamos de construir nossa segurança em estruturas que não resistem ao tempo. Status, opinião, bens. Ao mesmo tempo, saber que há uma casa sólida nos dá coragem para não nos render ao medo. Porque a esperança escatológica, como Paulo a descreve, é prática. Ela nos capacita a viver com ousadia para aquilo que realmente importa. Você vive como turista que sente a incerteza de cada noite, ou como alguém com missão, que carrega uma autoridade temporária com responsabilidade permanente? Paulo não para aí. Ele introduz o Espírito Santo na dinâmica. Não é apenas uma promessa futura, é uma promessa que começou a ser cumprida. O termo que ele usa em outros contextos para descrever essa garantia é arras. Uma palavra que designa um adiantamento, uma garantia que assegura a transação futura. Pense nas arras como um sinal dado agora, valendo como confirmação de que a casa prometida será realmente sua. O Espírito é essa garantia. Não é um substituto da esperança, nem um símbolo vazio. É a presença atual de Deus que sela e confirma a nossa herança. Explicar arras em uma frase. É um sinal presente daquilo que está por vir, como um pagamento inicial que assegura a posse futura. E o ponto do apóstolo é tremendo. Se já recebemos o penhor, se já há no nosso peito a presença do Espírito como selo, então nossa vida deve começar a refletir aquilo que um dia será plenamente revelado. Não como tentativa de merecimento, mas como fruto daquilo que Deus já fez. Aplicação prática. Quando a ansiedade nos chama a proteger o que temos, lembremos da garantia. Quando a tentação oferece atalhos para a segurança, negocie com a verdade do Espírito que habita em você. Diante dessa esperança, Paulo avança para uma consequência ética que não podemos ignorar: andar por fé e não por vista. Essa expressão não é apenas uma proposta espiritual abstrata. É um chamado a um estilo de vida que prioriza a perspectiva eterna sobre a imediata. Andar por fé significa tomar decisões, sabendo que há um tribunal, o bema, para o qual compareceremos. O termo bema refere-se à tribuna de avaliação. Não é o julgamento que decide a salvação, mas é o lugar onde as obras são pesadas e onde a fidelidade é reconhecida. Pense nisso como a prestação de contas de um administrador. Se você recebeu confiança,
será avaliado sobre o que fez com ela. Compreender o bema é essencial para a ética cristã. Paulo não apresenta isso como instrumento de condenação, mas como correção pastoral. Se nossas ações serão avaliadas, então devemos ponderar o que construímos. Alguém pode perguntar: isso não transforma as obras em moeda de troca? Não. A justificação é, no ensino paulino, dom gratuito pela fé. Mas o dom gera responsabilidade. Se fomos perdoados e recebemos vida nova, nossa conduta se torna resposta e expressão desse dom. Assim, viver para agradar ao Senhor não é tentativa de ganhar sua aprovação, mas expressão do reconhecimento de que já fomos aprovados em Cristo. E quando a motivação é correta, gratidão, não medo paralisante, a vida se molda para o bem dos outros, não para a autopromoção. Aqui cabe uma aplicação direta e prática. Examine onde você investe seu tempo como se já estivesse diante do bema. Pergunte-se não apenas o que me traz prazer, mas o que honra o Rei que me enviou. Se a sua prioridade imediata é conservar imagem, aparecer bem nas redes, evitar confronto a qualquer custo, você pode estar edificando algo que o tempo consumirá. Em vez disso, coloque a atenção em relacionamentos que têm eternidade. Reconciliação, discipulado, hospitalidade, verdade dita com amor. Paulo então volta ao motivo pastor que impulsiona sua argumentação: o temor do Senhor unido ao amor de Cristo. Ele descreve uma tensão dinâmica entre reverência e paixão. O temor que ele propõe não é terror paralisante, é reverência que produz integridade. É como a atitude de um embaixador que respeita o protocolo do rei, que não se mistura com o que desonra sua bandeira. Ao mesmo tempo, o amor de Cristo constrange, uma palavra forte no original que indica uma força interior que empurra, que excede o autocentramento. Não somos movidos apenas por regras ou por medo de recompensa. Somos movidos por um amor que nos tira do comodismo e nos coloca em movimento para o bem do outro. Na prática pastoral, isso se traduz em deslocamentos concretos. Perdoar quando é mais fácil retribuir. Pedir desculpas quando o orgulho sugere permanecer calado. Defender alguém sem esperar reconhecimento. Sacrificar conforto para entrar na dor do próximo. Somos chamados a uma vida que testemunhe a reconciliação que recebemos. Paulo conhece bem a tentação de se contentar com aparências. Corinto era uma cidade marcada pelo luxo, pelo jogo de status, por uma busca intensa por prazer e reconhecimento. Nesse contexto, a comunidade cristã corria o risco de adotar os padrões locais. Ostentação sem conteúdo, religiosidade sem transformação. Paulo não flerta com chicana moralista, ele confronta com ternura. Se o amor de Cristo nos domina, então nossas prioridades mudam. Isso nos leva a uma pergunta afiada. Por que tantas vezes reagimos à fé como um projeto individual, centrado em aparências, em vez de uma vocação coletiva de reconciliação? Porque é muito mais fácil cuidar da imagem do que das feridas. Cuidar da alma do outro exige risco, vulnerabilidade e perda de controle. Um embaixador autêntico não busca vantagens, busca a restauração do relacionamento entre o rei e os que vivem no território. E essa restauração é, em sua essência, comunicação. Nós somos a voz por meio da qual Deus suplica aos homens que se reconciliem. Há aqui uma lição sobre motivação no ministério. Paulo recorda que seu empenho não nasce de ambição pessoal. Ele fala como alguém que sofreu, que foi julgado, que experimentou rejeição, e mesmo assim, leva adiante a mensagem. Isso deve nos lembrar que o ministério sincero frequentemente é construído no solo árido da contradição, não no aplauso fácil. Se você lidera, ensina, aconselha, convida, faça-o com a convicção de que está representando alguém maior que você e que a fidelidade será medida não por likes ou por alcance, mas por fidelidade ao chamado de reconciliação. Aplicações práticas ao final deste bloco. Primeiro, identifique 2 pessoas com quem você precisa buscar reconciliação nesta semana. Segundo, priorize uma decisão que reflete mais a eternidade do que o conforto imediato. Talvez uma conversa difícil, um pedido de perdão, uma decisão de generosidade. Essas ações não te tornarão mais santo por mérito, mas serão evidência de que a graça opera em você. Se nossa identidade foi transformada,
Se somos nova criação, então nossas relações e práticas devem testemunhar essa novidade. Paulo vai mais além. Quando diz que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ele não está oferecendo uma atualização de comportamento, mas uma mudança ontológica da pessoa. Não somos apenas consertados, somos reconstruídos. Isso muda a forma de olhar para o passado. Não somos prisioneiros das nossas falhas. Somos chamados a viver de acordo com o que já fomos declarados ser. E essa identidade é o fundamento da autoridade que carregamos ao anunciar reconciliação. Mas há um ponto de tensão que Paulo não deixa de tocar. Mesmo sendo nova criação, continuamos, por agora, no terreno da tenda. Há um andar entre dois mundos. Somos cidadãos de uma casa que ainda não foi plenamente revelada. Isso gera uma responsabilidade missionária. Não podemos nos acomodar à transitoriedade, usando-a como desculpa para a inércia. Pelo contrário, a tensão entre já e ainda nos impele a agir, falar, perdoar, exortar, consolar. A mensagem de Deus para o mundo passa por esse meio termo, por mãos que conhecem fragilidade e ainda assim anunciam firmeza. No coração dessa vocação missionária está o ministério da reconciliação que Paulo descreve com palavras que precisam ser sublinhadas. Deus, na iniciativa dele, reconciliou o mundo consigo mesmo por Cristo. E não apenas isso. Ele nos deu a nós, a comunidade redimida, a tarefa de levar essa reconciliação adiante. Não se trata de uma atividade opcional. É o conteúdo central da nossa identidade como embaixadores. Quando a igreja perde esse foco, torna-se uma ONG de interesses menores, uma coleção de garantias pessoais, em vez de um sinal vivo do reino. Vamos traduzir isso em ações concretas. Como embaixadores da reconciliação, precisamos praticar hospitalidade que acolhe o diverso, promover diálogos que busquem restauração em vez de vencer debates, treinar líderes que priorizem pastoralidade sobre prestígio. A reconciliação não se reduz a palavras bonitas. Ela requer estruturas que facilitem o reencontro, espaços de escuta, processos de mediação, intervenção profética quando necessário. Em cidades como Corinto, onde o interesse próprio predomina, ser testemunha de reconciliação implicava risco, enfrentar sistemas de poder, abalar privilégios e expor a articulação de práticas que dividem. É sério. Mas também é a vocação que nos confere autoridade. E aqui chegamos a uma encruzilhada essencial para o sermão. Se somos embaixadores, recebemos uma comissão clara, reconciliar, e um poder que fundamenta essa comissão, o grande intercâmbio. Paulo vai falar, de modo profundo e teológico, do que ele chama de um tipo de comércio divino. Cristo, que não cometeu pecado, foi tratado como se fosse pecado por nós, e nós, que éramos culpados, fomos contados como justos por Deus por meio dele. Essa é a base da nossa coragem ao falar em nome de Deus. Não é moralismo que nos habilita, é a substituição que nos autoriza. Mas antes de mergulharmos nesse ponto que toca a essência do Evangelho, precisamos fixar bem o quadro. A tenda e a casa, a garantia do Espírito, o caminhar por fé sob a perspectiva do bema, o temor reverente que não paralisa e o amor que nos impele à ação. Agora volte um pouco ao peso pessoal dessa vocação. Você já sentiu o constrangimento do amor de Cristo? Já experimentou aquele impulso que te tira da zona de conforto e te leva a interromper um plano confortável por causa de alguém ferido? Esses momentos são indícios de que o Espírito angustia e garante a posse futura. Eles nos mostram que a nova criação não é fantasia, mas realidade dinâmica. E, no entanto, muitos em nossos círculos cristãos trocam a missão por aparência. A pergunta que ecoa é: por que preferimos ser atraentes em vez de ser credíveis? Por que preferimos a imagem de santidade à prática da reconciliação? Se a sua resposta recai sobre medo de perda, de exclusão, de rejeição, saiba que Paulo também lidou com essas coisas. Ele escreve a uma igreja marcada por contradições e por escândalos morais e doutrinários. Mesmo assim, ele mantém o tom, ternura combinada com exortação. Isso precisa ser imitado, não com dureza, mas com firmeza. Não com medo, mas com esperança que empurra para fora. Antes de prosseguirmos mais profundamente no argumento paulino, especialmente na explicação do intercâmbio redentor,
convido você a um passo concreto. Se esta palavra toca seu coração, siga conosco nesse estudo. Inscreva-se no canal para receber as próximas mensagens que continuarão essa série sobre 2 Coríntios, onde vamos destrinchar a comissão de embaixador e o poder que a sustenta. Se for útil, compartilhe com alguém que precisa escutar essa convocação à reconciliação. A jornada exige comunidade e você não foi feito para andar sozinho. Retomando o fio. Enquanto caminhamos entre a tenda e a casa, somos chamados a decisões rotineiras que provam nossa lealdade ao Rei. Isso inclui confessar pecados, buscar restauração, defender a verdade com caridade e colocar a justiça de Deus acima das estratégias de autopreservação. O Tribunal da Avaliação, o BEMA, nos lembra que há consequência para a fidelidade. O Espírito, como arras, nos lembra que há garantia. O amor que constrange nos lembra da motivação. E a nova criação nos lembra da identidade. Todos esses elementos convergem em direção a uma única missão: comunicar a reconciliação que veio de Deus. É nessa encruzilhada que quero deter um pouco mais a atenção antes de avançar. A tensão entre os dois mundos cria desafios práticos para nossas comunidades. Pense em uma igreja que se tornou mais preocupada com manter-lhes as aparências do que com restaurar relações feridas. Pense em um líder que prefere agradar a multidão a confrontar com a verdade. Pense em uma família onde o orgulho vale mais do que a unidade. Em cada caso, a tentação é igual: substituir a autoridade da reconciliação pela busca de aceitação imediata. Paulo nos chama a romper com essa lógica. Nos próximos minutos, continuaremos a explorar como essa convocação para a reconciliação se concretiza no intercâmbio de que Paulo fala. Cristo sendo feito pecado e nós sendo revestidos de justiça. Ali reside a raiz teológica que sustenta todo o chamado prático. Mas antes de chegarmos a esse ápice, é vital que cada ouvinte deixe as imagens fixas. Tenda e casa, arras como garantia, bema como avaliação, temor que purifica, amor que impele, nova criação que redefine identidade, e embaixada que traduz perdão em palavras e ações. Sem essa base, o clímax parecerá abstrato. Com ela, a proclamação se torna instrumento vivo de transformação. Enquanto me preparo para aprofundar o intercâmbio e explicar o que Paulo quis dizer quando falou de justiça imputada, quero que você repasse mentalmente 3 perguntas que servirão como termômetros práticos para a sua vida de embaixador. Com quem eu preciso reparar agora? Que atitude cotidiana revela que eu já espero a casa eterna? E que decisão concreta hoje expressa que eu represento o Rei e não a cultura ao meu redor? Guarde essas perguntas. Elas serão a ponte entre o ensino e a ação. Nestes pontos iniciais da exegese, já vimos muita coisa. Esperança que corrige, espírito que confirma, vida que é resposta ao dom de Deus. A próxima etapa exige que olhemos atentamente para a doutrina que sustenta nosso mandato. Como é possível que Cristo, sem pecado, fosse contado como pecado por nós? E como somos feitos então a justiça de Deus? Ao tocar esse mistério, Paulo não apenas explica uma troca jurídica. Ele revela a dinâmica que legitima nossa autoridade para pedir reconciliação em nome de Deus. É o fundamento do embaixador. Não autoridade humana, mas delegação baseada na obra substitutiva de Cristo. Mas para que essa explicação tenha impacto, precisamos manter a prática ao alcance da mão. Não quero que a teologia se transforme em abstração que conforta só a mente. Quero que ela ilumine decisões simples: reconciliação, interrompendo o ressentimento, gentileza onde havia indiferença, coragem para falar a verdade com amor onde dominar a opinião pública seria mais fácil. A teologia nos dá as razões, a prática nos dá a credibilidade. E assim, com as bases lançadas e com a preocupação pastoral de conectar doutrina e vida, nos preparamos para entrar no coração do ministério de reconciliação, no grande intercâmbio que torna possível não apenas a nossa justificativa diante de Deus, mas também a nossa ousadia em proclamar: reconciliem-se com Deus. Aqui se encontra o ponto de maior tensão e de maior libertação.
É ali que entendemos que nossa mensagem não é invenção humana, mas anúncio de algo que já foi consumado por Cristo e agora é proclamado por nós. Ainda assim, antes de revelar todos os detalhes desse intercâmbio, é preciso confrontar a resistência prática, a tentação de confundir reconhecimento humano com aprovação divina, a tendência de trocar misericórdia por indiferença, o medo de perder status em nome da reconciliação. Quando eu disser que a prática da reconciliação mudará as suas relações mais próximas e a sua comunidade, posso parecer ingênuo ou idealista. Porém, Paulo não escreve de um laboratório teológico distante. Ele escreve do campo de batalha. E é desse campo que ele nos convoca, com a urgência de quem vê o preço da inércia, a ser voz, mãos e pés da reconciliação. Agora, antes de adentrarmos nas consequências finais que nascem do intercâmbio de Cristo, quero convidar você a refletir. Qual é a decisão mínima e concreta que você pode tomar hoje para que a sua vida deixe de ser mera tenda e passe a falar como casa? Qual gesto, qual ligação, qual mensagem? Pegue essa pequena coragem. Ela será o início de uma trajetória que levará mais adiante à proclamação pública. Reconciliai-vos com Deus. A voz que ecoará através de nós não será eficaz se não for acompanhada de vidas que já começam a mostrar o que anunciarão. Com isso em mente, prossigamos para o coração do argumento paulino. Ainda temos que olhar de frente o intercâmbio e a maneira como ele nos embasa como embaixadores. E será esse tema, ao mesmo tempo teológico e pastoral, que nos ocupará na sequência, porque é a raiz de toda a autoridade missionária que nos foi concedida. Ao tocar no grande intercâmbio, Cristo tratado como pecado para que nós sejamos justificação de Deus, Paulo chega ao núcleo do Evangelho e ao fundamento da nossa autoridade como embaixadores. Não é um detalhe teórico, é o elo que liga a cruz à nossa boca quando convidamos alguém ao arrependimento. Precisamos captar com cuidado o peso dessa frase. Não significa que Cristo cometeu pecado, mas que, por nossa causa, ele assumiu sobre si a realidade do pecado, o seu custo, o seu juízo, a sua separação, para que a justiça de Deus nos fosse imputada. É um movimento jurídico e pessoal. Cristo recebe aquilo que era nosso. Nós recebemos aquilo que era dele. Essa troca não é mágica, é histórico-teológica e eficaz. Quando Paulo diz que Cristo foi feito pecado, a linguagem remete ao conceito bíblico de substituição e expiação. O Cordeiro oferece vida em lugar dos culpados. O justo sofre por injustos. O inocente é tratado como se fosse culpado. Isso liberta o embaixador de duas tentações perigosas. A primeira é o moralismo vazio, pensar que nossa retidão convence Deus ou abre portas do céu. A segunda é a passividade egoísta, crer que a reconciliação é apenas um benefício privado que não nos envolve com o mundo. O intercâmbio resolve ambas. A salvação é graça gratuita, e essa graça nos compele a sair ao encontro do outro. Somos embaixadores porque o Rei nos deu um selo, sua própria justiça, e nos enviou com uma missão. Do ponto de vista prático, entender essa troca transforma a pregação e o testemunho. Quando anunciamos reconciliação, não falamos em nome da nossa moralidade, fama ou sucesso. Falamos com autoridade porque representamos alguém que suportou, por amor, o nosso pior e nos restituiu o melhor. A coragem do embaixador nasce desse reconhecimento. Não preciso enfeitar a mensagem para fazê-la aceitável. Minha única credencial é a obra consumada de Cristo. E ainda assim, a credencial não me exime de coerência. Antes, pelo contrário. Quanto maior a graça recebida, maior o impulso para a fidelidade. Paulo usa um verbo intenso ao descrever nossa vocação. Deus nos reconciliou e nos deu o ministério dessa reconciliação. Reconciliar é mais que perdoar. É restaurar relações quebradas, reparar feridas, reconstituir comunhão. E nos dar esse ministério significa que a iniciativa é divina, não humana. Nós não inventamos o plano, somos convidados a cooperar com ele. É por isso que a pregação evangélica não pode reduzir-se a estratégias de persuasão ou a busca por conversões numericamente impressionantes. A missão autêntica é a transmissão fiel daquilo que Deus realizou,
feita por pessoas que vivem a reconciliação no cotidiano. A expressão Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo amplia ainda mais o alcance. A reconciliação não é só para indivíduos isolados, é para o mundo. Isso inclui sistemas quebrados, famílias em conflito, cidades marcadas por injustiça e corações que aprenderam a fingir. A missão do embaixador é, portanto, tanto vertical quanto horizontal: comunicar a volta à comunhão com Deus e trabalhar para que as relações humanas reflitam essa reconciliação. Não podemos aceitar um cristianismo que depure só a alma e ignore as estruturas. Nossa vocação é integral. Voltando à ideia do embaixador romano, ajudam algumas conexões. Um emissário oficial falava em nome do imperador com autoridade reconhecida, mas sua fala só surtia efeito quando acompanhada por sinais coerentes de representação. Integridade pessoal, fidelidade ao protocolo, sinceridade nas ações. Se o embaixador se tornava corrupto ou se misturava com práticas locais que comprometiam a honra do rei, sua palavra perdia peso. Assim também conosco. A mensagem de Deus precisa ser dita com palavras e mostrada com vida. O embaixador que se contradiz, que professa reconciliação e mantém rancor, desautoriza o próprio rei que representa. Há aqui desafios práticos que afetam cada cristão: reputação pública, coerência familiar, postura nas redes sociais, modo de conduzir conflitos na igreja, disposição para pedir perdão. Paulo, que experimentou oposição, abandono e acusações, não oferece fórmulas para evitar sofrimento. Ele oferece um modelo de fidelidade sob pressão. Ser embaixador não é sinal de imunidade. É compromisso de ser instrumento de reconciliação, apesar dos riscos. Quero então identificar algumas implicações diretas do intercâmbio para a nossa vida missionária e oferecer passos concretos que você e a comunidade podem praticar. Primeiro, a pregação do Evangelho deve ser clara sobre o substitutivo. Cristo sofreu o que nós merecíamos. Nós recebemos o que ele conquistou. Não banalize essa verdade com retórica leve. Deixe que a cruz molde sua pregação, sua gratidão e sua urgência. Ao falar com alguém, não apresente o Evangelho como opção estética, mas como a única restauração capaz de reconciliar com Deus e com o próximo. Segundo, a nossa mensagem precisa andar com a humildade do embaixador que suplica com respeito. Paulo usa o termo que, em grego, tem a conotação de rogar, suplicar. Não uma imposição, mas um desejo profundo que vem do coração do rei. Nós rogamos não com arrogância, mas com compaixão. Isso muda a forma como evangelizamos. Primeiro ouvimos, depois anunciamos, primeiro choramos com o que sofre, depois oferecemos o caminho de volta ao Pai. A linguagem da súplica também elimina a dualidade falsa entre firmeza doutrinária e carinho pastoral. A palavra é proclamada com convicção e entrega. Terceiro, a comunidade local deve estruturar-se para a reconciliação. Não é suficiente ter belas palavras numa liturgia. É necessário ter estruturas de cuidado, comitês de reconciliação, grupos de acompanhamento, práticas de confissão e absolvição entre irmãos, treinamento para mediadores de conflitos, espaços seguros onde ofensas possam ser restauradas. Em Corinto, as relações eram corroídas pelo individualismo e pela busca de status. Hoje nossas tentações são outras, mas o antídoto é semelhante. Práticas comunitárias que valorizam restauração acima de imagem. Quarto, o testemunho público requer integridade econômica e moral. Onde houver suspeita de exploração, manipulação de poder ou favoritismo, a credibilidade do embaixador cai. A justiça que proclamamos precisa ressoar em políticas de transparência, apoio aos vulneráveis e defesa dos oprimidos. Não estou pedindo que a igreja seja um partido político, mas que exerça uma ética pública coerente com a reconciliação que anuncia. Quinto, o Ministério da Reconciliação inclui o ensino e a formação de líderes. Um embaixador forma outros embaixadores. Discípulos que conhecem a teologia por trás da troca, que compreendem a justificação, a substituição e a nova criação, serão mais aptos a sustentar um testemunho de longo prazo. Invista em escolas bíblicas, estudos sistemáticos, leitura do Novo Testamento e práticas espirituais que transformem o caráter,
Não apenas informem a mente. Além dessas grandes linhas, deixo algumas aplicações práticas bem concretas que qualquer pessoa pode executar nas próximas semanas. 1. Escolha uma relação quebrada e tome a iniciativa. Envie uma mensagem propondo encontro, sem esperar justificativas. Ofereça ouvir antes de falar. Se for apropriado, peça perdão primeiro. Muitas vezes o orgulho trava processos que a humildade destrava. 2. Em família, crie um ritual de reconciliação. Reserve um momento semanal para confessar onde falhamos uns com os outros e pedir ajuda mútua. Isso educa gerações para relações restauradoras. 3. Na igreja, proponha um ciclo de escuta nas reuniões de liderança. 15 minutos para ouvir sem responder, apenas para compreender os sinais de feridas que precisam ser tratadas. 4. No seu círculo de trabalho, pratique pequenos atos de justiça. Devolva crédito onde alguém foi negligenciado, lute por quem não tem voz e evite competir usando manobras antiéticas. 5. No ministério de evangelismo, priorize conversas honestas e o discipulado relacional. Acompanhe novas conversões com cuidado, que inclua reconciliação com família e comunidade. Cada uma dessas práticas proíbe a tentação de transformar a reconciliação num slogan bonito. Elas exigem risco, exposição e generosidade. Mas lembre-se, o espírito como arras garante que o esforço de hoje não é em vão. O penhor não é promessa vaga, é presença eficaz que capacita. Temos ainda uma tensão delicada que Paulo expõe. Viver sob o temor do Senhor, sem cair em paralisação. O temor que purifica gera disciplina e evita a frivolidade religiosa. Mas não pode se transformar em um medo que calará o embaixador. A graça substitutiva de Cristo nos livra do medo escravo. O temor que resta é reverência que impulsa a santidade. Como equilibrar? Cultive duas práticas paralelas: gratidão habitual, que lembra o que Cristo fez, e vigilância prática, que corrige hábitos que comprometem a missão. Gratidão afasta a presunção e a autossuficiência. Vigilância combate a negligência e a acomodação. Também precisamos lidar com a questão do fracasso. Embaixadores falham. Haverá momentos em que nossa coerência se quebrará, quando ofenderemos ou seremos ofensivos. Não negue esses momentos, nem os transforme em desculpas. Confesse, repare e recomece. A diferença entre um embaixador genuíno e um impostor é exatamente isso. O primeiro reconhece o estrago, busca restauração e volta a servir com humildade. A graça não é capa para a negligência moral, é o combustível para a perseverança em retidão. Outra área que exige atenção é a forma como usamos os meios de comunicação. A cultura digital amplifica a aparência e reduz profundidade. Um embaixador precisa resistir a duas tendências: a autopromoção incessante e o silêncio covarde diante do mal. A alternativa saudável é postar com propósito, conteúdo que edifica, que convida à reconciliação, que confessa e que ensina. Use as redes para construir pontes, não para erguer palanques de julgamento. Paulo fala também de não mais conhecer a Cristo segundo a carne, expressão que nos lembra que nossa visão de Jesus transcende categorias meramente humanas. Isso não nega a humanidade de Cristo. Antes, corrige uma visão limitada que o reduz à conveniência cultural. Para o embaixador, isso significa que não é sensato remodelar o Evangelho para se ajustar ao gosto do público. A mensagem tem universalidade e exigência. Nossa postura, portanto, é dupla. Adaptamos a linguagem cultural sem diluir o conteúdo. Isso exige sabedoria pastoral. A missão do embaixador é urgente. Paulo escreve como alguém que sente que o tempo é curto. Ele não quer que o povo desperdice a comissão. Essa urgência não é panfletária, mas pastoral. É preocupação por aqueles que ainda não ouviram a reconciliação ou a rejeitam por falta de testemunho coerente. Urgência saudável gera dedicação, oração intensa, sacrifício no serviço e treinamento de outros embaixadores. Chegando ao clímax pastoral deste assunto, quero fazer um apelo direto. Se você entende que foi reconciliado, permita-se ser enviado.
Não transforme a reconciliação em tema de estudo exclusivo. Deixe que ela transborde em atitude. Convoque-se. Manifeste perdão onde houver mágoa. Fale com quem está distante. Envolva-se em ações que promovam restauração social. Dedique tempo ao discipulado que cura feridas. A mensagem de Deus para o mundo precisa de vocações concretas, de vidas que suportam o custo do amor. E para que essa convocação não fique apenas no plano do discurso, proponho um pequeno conjunto de compromissos pessoais que podem ser feitos agora e acompanhados daqui a um mês, por você mesmo ou por sua comunidade. Comprometa-se a buscar reconciliação com pelo menos uma pessoa importante em sua vida nas próximas 4 semanas. Participe ou organize um encontro na sua igreja para treinar mediadores de conflito em princípios bíblicos de restauração. Reserve um tempo diário de oração pedindo ao Espírito coragem para agir em reconciliação e sabedoria para falar com amor. Apoie práticas comunitárias que atendam necessitados e marginalizados na cidade, como sinal público da justiça de Deus. Estas ações são simples, mas custam tempo, gastos emocionais e às vezes renúncia. Ainda assim, são o preço do selo de embaixador. Onde houver resistência, interna ou externa, lembre-se, a autoridade que nos delega o Rei é baseada no que Cristo fez, não no nosso talento retórico. Fale com ousadia, mas com mansidão. Provoque mudança, mas prefira sempre a restauração à vitória egoísta. Antes de encerrar, quero dirigir a você que talvez sinta medo de ofender, medo de falhar, medo de ser rejeitado. O chamado de ser embaixador não exige perfeição, exige transparência e dependência do Espírito. O Espírito, como arras, está conosco para confirmar que a casa nos espera e para capacitar cada passo de reconciliação. Não subestime o poder de um pedido de perdão sincero ou de um gesto de humildade. Deus honra corações quebrantados e usa o frágil para demonstrar sua força. Ao mesmo tempo, encorajo líderes e pastores a cuidar dos que se expõem na missão. Não deixe que o embaixador fique sozinho depois do confronto. Oferta suporte pastoral, aconselhamento e irmãos que o cubram em oração. A missão tem custo e suporte comunitário é obrigatória para que perseveremos. Com tudo isso, voltamos à voz de Paulo. Deus nos fez embaixadores. Rogamos por Cristo. Reconciliai-vos com Deus. Não é uma frase apenas para a história, é convocação para hoje. A mensagem de Deus para o mundo passa por nós, por palavras, por atos, por vidas que espelham o que proclamam. Se nosso testemunho falhar, o mundo ouvirá uma versão empobrecida do Evangelho. Se nossa vida corresponder, o Evangelho chegará com a credibilidade de quem foi tocado e agora toca. Antes de concluir, proponho um exercício rápido de autoavaliação que pode orientar sua próxima semana. Escreva 3 indicadores de fidelidade a que você pode prestar contas. Por exemplo, 1. Em quantas relações busquei reconciliação ativamente? 2. Em que decisões demonstrei prioridade pela eternidade mais que pelo conforto? 3. Como minha fala pública expressou a justiça que me foi dada, sem orgulho? Use essas perguntas para ajustar comportamento e celebrar pequenas vitórias. Agora, convido você a transformar essa pregação num compromisso concreto. Identifique alguém a quem você pode pedir perdão ou a quem pode oferecer reconciliação. Faça isso hoje. Não deixe o orgulho calibrar seu calendário. Oremos brevemente. Pai, Senhor soberano, agradecemos porque Tu, em Cristo, tomaste sobre Ti o peso do nosso pecado e nos conferiste a Tua justiça. Somos pequenos em tamanho, mas grandes pelo Teu favor. Concede-nos coragem para sermos embaixadores fiéis, corações sensíveis ao outro, palavras cheias de verdade, ações que reflitam a reconciliação que recebemos. Ensina-nos a suplicar com ternura, a perdoar com generosidade e a viver com integridade. Renova em nós a convicção de que o Espírito é garantia de tudo o que prometeste e capacita-nos a levar essa boa notícia ao mundo que precisa.
Dá-nos sabedoria para restaurar, força para perseverar e alegria para proclamar. Em nome de Jesus, que se fez por nós justiça e salvação. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa desta convocação à reconciliação. Inscreva-se no canal para acompanhar a série sobre 2 Coríntios e para receber ferramentas práticas que ajudarão você e sua comunidade a viver como embaixadores. Não deixe esta palavra morrer nas palavras. Que ela gere ação, restauração e testemunho fiel.